Olá! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um podcast das Cidades Inteligentes. Hoje a gente começa uma série nova de cidades inteligentes, atalhos e desafios. E nessa live de hoje a gente vai falar sobre um item que é essencial para que a sua cidade se torne uma cidade inteligente, que é o Smart Citizen. Essa live está sendo transmitida ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook e vai ser replicada depois no nosso canal do YouTube. Então, se você está aqui com a gente, vai informando de onde você está nos acompanhando, manda mensagem aí, fala para mim se você está ouvindo bem a transmissão aqui, se está tranquilo para você, que a gente vai começar aqui a nossa live. E para quem está acompanhando aí pelo Facebook, você vai ver aí o e-book que eu preparei para vocês ao longo dessa live. Hoje aqui a gente começa esse aquecimento, são 10 lives, as lives vão acontecer sempre às 8h57 da manhã. Especificamente, hoje e amanhã é às 10h57, mas todos os outros dias vai ser às 8h57 da manhã, de 15 a 29 de junho. Então, acompanha com a gente. E aqui, ó, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai poder, então, trazer aqui, iniciar essa visualização do nosso e-book. Então, vamos lá. O que é a cidade, o que é o Smart Citizen? O que é? Hoje a gente vai falar aqui sobre o Smart Citizen. Então, vamos lá. Para a gente iniciar o contexto de Smart Citizen, eu preciso trazer aqui uma conceituação que é sobre o mercado de cidades inteligentes. Existe aí uma pesquisa que fala que até esse ano já foram investidos anualmente mais de 20 bilhões de dólares no mercado de Smart Citizen. Está o mercado inteiro se organizando para poder estruturar e oferecer soluções tecnológicas para cidades, e o dinheiro que está nesse mercado, o dinheiro que está na mesa para ser trabalhado e melhorar a qualidade de vida da população nesse sentido, é justamente anualmente 20 bilhões de dólares. Né? Essa é uma pesquisa que saiu aí no ano de 2013, pelo Research Report, que ele trouxe esses valores. E aí, só que uma coisa é a tecnologia aplicada na melhoria da qualidade de vida do cidadão, né? Outra coisa é a gente precisa ter em mente que a essência do desenvolvimento urbano, a essência do planejamento das cidades, ela está na ação do indivíduo. É cada indivíduo, cada cidadão que vai contribuir aí para a construção de uma cidade inteligente. Não adianta só os líderes terem essa visão, o cidadão também precisa. E como fala o professor Michael Beff, da Universidade de Londres, ele fala que uma cidade, ela só vai ser inteligente, ela será tão inteligente quanto forem os seus cidadãos. E aí a gente identifica justamente esse ponto. Para uma cidade inteligente, não basta os líderes, os prefeitos, secretários, vereadores, os empresários serem inteligentes. O cidadão também precisa ser inteligente. E que inteligência é essa? É isso que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, a gente está trazendo aí esse conceito. Dentro da literatura, o Smart Citizen, ou cidadão inteligente, ele é referenciado. Você encontra termos como Smart Citizen, Smart People, cidadão inteligente. E aí, vamos tentar aqui hoje esclarecer quais são as características, como que esse cidadão se comporta e ajuda a alavancar o processo de políticas públicas para cidades inteligentes. E aí, se você não me conhece, eu sou a Grazi Carvalho, eu sou consultora há mais aí de 15 anos na área de planejamento de cidades, sou pesquisadora e mentora na área de cidades inteligentes, sou também a primeira Master Coach de cidades inteligentes da América Latina. Então, eu venho trabalhando aí com cidades inteligentes já tem um tempo, e é em cima dessa experiência que eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre o que nós vamos falar hoje. E o que nós vamos falar hoje está muito relacionado com conceituação, né? O que é o cidadão inteligente, o que é e o que não é, né? Porque a gente precisa ter essa clareza aí de o que são comportamentos de um cidadão inteligente e o que não são comportamentos de um cidadão inteligente. E por que, né? Que ter cidadãos inteligentes acelera o processo de implantar cidades inteligentes no município. E vou trazer aqui cases de sucesso do Smart Citizen. E vou tirar aqui algumas dúvidas mais comuns que o pessoal procura aí nas redes e sempre me pergunta. Então, vamos lá. O Smart Citizen, quando que ele surgiu? O Smart Citizen, ele é a ideia do cidadão inteligente, ela vem sendo discutida e apresentada desde 2013, tá? Então, já tem aí 5, 6 anos
que a gente vem falando sobre isso, que esse tema está em discussão, né? E por que esse tema entrou em discussão? Porque o mercado, de uma forma geral, justamente olhando aí esses 20 bilhões de dólares anualmente sendo investido, ele começou a trazer o discurso da cidade inteligente muito para a questão da tecnologia, né? Então, falando que cidade inteligente é a cidade que tem Wi-Fi na praça, que cidade inteligente é a que tem a lâmpada de LED, que é o blockchain, que é... E focando muito nessa questão da tecnologia. E desde 2013, alguns pesquisadores começaram a levantar a bola de que não adianta ter só a tecnologia para a cidade ser inteligente. É preciso também pensar nas pessoas que vivem e trabalham e criam esse ambiente da cidade inteligente, né? Que é o cidadão, é a pessoa que vive ali. Não adianta nada você colocar um monte de tecnologia na cidade se o cidadão não consegue usar essa tecnologia, se o cidadão não vê a aplicabilidade disso na sua vida. Então, então começou toda essa discussão, e aí eu trouxe aqui um conceito, né, que é um conceito do professor Michael Beff, que é a referência quando a gente fala de Smart City no mundo, né, ele é professor da Universidade de Londres, e ele fala que os tipos de automação que atualmente caracterizam a cidade inteligente, então todo o aparato tecnológico, né, que hoje caracteriza aí as cidades inteligentes, elas só serão realmente inteligentes na medida em que nós, cidadãos, né, usarmos de maneira inteligente todo esse aparato tecnológico. E que somos nós, cidadãos, que temos que ser inteligentes, e não a tecnologia tem que ser inteligente, né? Então não adianta nada ficar aí investindo milhões e milhões em tecnologia, inteligência artificial, ficar aplicando várias coisas, se o cidadão não consegue ver aquilo aplicado na sua vida, se aquilo ali não impacta o cidadão e se aquilo ali não engaja o cidadão. Então, basicamente, esse é o conceito que traz aí do professor Michael Beff. Um outro autor, ele também vai falar sobre que o discurso da cidade inteligente, né? O autor é o Martin Marloes, num artigo de 2017, ele fala que o discurso do cidadão inteligente, ele aborda a cidade como uma comunidade política e cívica, né? E que políticas públicas para cidades inteligentes podem promover noções de cidadania. E essas noções de cidadania têm que estar baseadas nas escolhas do consumidor, nas escolhas do cidadão e na responsabilidade individual de cada um, né? E ele traz também que, em alternativa, né, também essas tecnologias podem ajudar a reforçar as responsabilidades coletivas em relação ao bem comum da sociedade. Ou seja, todo esse aparato tecnológico ele tem que ser aplicado com um fim. Qual que é o fim? O bem-estar do coletivo, a sociedade como um todo. Então, você não pode pegar todo esse aparato tecnológico para resolver interesses individuais. Você tem que usar tudo isso para poder aplicar na qualidade de vida do cidadão. E é nesse ponto que Martin e Marloes, eles trazem esse ponto também aqui, quando ele vai falar do Smart Citizen, né? E aí, quais são 4 características que o cidadão inteligente tem? Eu quero trazer aqui para vocês 4 características e talvez você tenha aí 2 ou 3 delas, mas a mais importante de todas é a 4ª, porque sem a 4ª a gente não consegue fazer, realmente contribuir para a construção de políticas públicas. E aí vou te falar, qual que é a característica número 1? Característica número 1 é a visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? É o indivíduo ele ter essa compreensão de causa e consequência, né? E de causa e consequência não só na vida dele, mas no coletivo, na sociedade. Qual que é o impacto que aquela ação que ele está fazendo vai trazer para a sociedade? Seja um impacto positivo ou um impacto negativo, ele precisa ter essa visão, essa compreensão, né? De como que tudo está interligado, de como que tudo está estruturado, de como que todas as coisas se correlacionam. E, sobretudo, quando você tem essa visão sistêmica, você entende que você faz parte de um sistema, você faz parte de uma comunidade. E todas as ações dentro de um sistema, elas tendem ao equilíbrio desse sistema. Então, por que as nossas cidades hoje elas estão tão caóticas, tão desequilibradas, tão nada smart? Porque os agentes não estão focando no equilíbrio do sistema. Está cada um pensando de forma individual no seu subsistema. Então, tem gente que pensa só na mobilidade, tem gente que pensa só na saúde, tem gente que pensa só na educação. E não é ruim. Só que quando a gente pensa em sistemas, a gente tem que entender que
A cidade, a comunidade, ela é interligada. Uma ação impacta na outra. E aí, às vezes, o problema da saúde não está na saúde, está lá no meio ambiente, está lá na questão de infraestrutura, está lá na questão da educação, está no problema do desenvolvimento econômico. Então, aí a gente tem que aprender a enxergar qual é a causa, né? Porque às vezes a gente está lidando ali com questões que são efeitos e não causas, né? E para resolver o problema, para você conseguir identificar essa causa, você precisa ter essa visão sistêmica, você precisa entender esses processos, você precisa entender como que tudo isso organiza, como que tudo isso funciona. E aí, além de ter essa clareza, né, de como que as coisas estão correlacionadas, você precisa ter a visão de um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico na visão de um Smart Citizen? É você ter clareza do ponto A e do ponto B, onde que você quer chegar, né? Então, a gente tem vários níveis desse planejamento estratégico. Você pode pensar isso a nível de cidade, você pode pensar isso a nível de empresa, você pode pensar isso a nível da sua vida pessoal. O planejamento estratégico é você saber onde você está hoje e onde você quer chegar, né? E como Smart Citizen, você tem que ter essa clareza de onde você quer chegar enquanto cidadão, qual é a contribuição que você vai dar para a sociedade, para que a sua sociedade, para que a sua cidade, para que a sua comunidade possa, então, evoluir mais rápido. Se cada um, né, focar no seu desenvolvimento pessoal, a cidade, ela acelera esse processo. Então, basicamente, você precisa ter essa visão de qual é o ponto A, de qual é o ponto B e essa definição de prioridades. O que é que eu preciso fazer hoje, amanhã e depois, que se eu fizer, vai me levar ao ponto B desejado. Basicamente é isso. E uma outra característica, então eu falei, visão sistêmica, planejamento estratégico, e uma outra característica é o quê? O espírito digital. Um cidadão inteligente, para viver numa cidade inteligente, ele tem que ter um espírito digital. Ele precisa, né? É condição primária, né? Que eles falam na literatura, condição sine qua non, é condição primária para que você, enquanto cidadão inteligente, viva numa cidade inteligente, que tem como um de seus pilares o uso da tecnologia para melhorar a sua qualidade de vida. Você tem que saber ferramenta digital, você tem que saber mexer nas redes sociais, você precisa entender um pouquinho de marketing e comunicação, você precisa trazer essas ferramentas, né, o mundo digital para a sua vida pessoal. Né? Não só para sua empresa, não só para sua cidade, mas para sua vida. Como é que você vai interagir dentro da cidade inteligente se você não sabe mexer nas tecnologias? Né? Se você tem receio aí de mexer com elas. Então, você precisa, ao adentrar, ao levantar a bandeira da cidade inteligente, se você quer fazer da sua cidade uma cidade inteligente, você precisa, então, começar a se preparar para viver nessa cidade que você está querendo, né? Então, um dos pilares da cidade inteligente é o uso de ferramentas digitais, é a governança digital. Então 100% da população vai precisar aprender a mexer com ferramenta digital se você quer viver numa cidade inteligente. E um outro ponto que a gente tem aí é justamente a questão das políticas públicas. Por quê? Você, enquanto cidadão, você precisa entender o que são políticas públicas e entender que política pública não é só o Estado que faz, não é só o prefeito e o vereador que faz. O empresário faz, o cidadão faz, a organização, a sociedade civil, ela pode se organizar e promover políticas públicas. Você não precisa ter um cargo na prefeitura para fazer política pública. Só que para você fazer política pública, você precisa entender como é o funcionamento da política pública. Né? Quais são as regras da política pública? O que pode e o que não pode dentro das políticas públicas? E, basicamente, quando você tem esse conhecimento, aí, então, você vai virar um ator social ativo, né? Proativo. Você vai começar a propor coisas na sua cidade e você vai descobrir que existem caminhos de projetos que você pode fazer e que você não depende da prefeitura, nem de dinheiro da prefeitura para fazer, porque tem fonte de financiamento para isso. Então, qualquer pessoa hoje pode propor projetos de políticas públicas para cidades inteligentes no seu município, no seu bairro, mas para isso você precisa conhecer o que é a gestão pública, conhecer as fontes de financiamento, conhecer os pré-requisitos para acessar isso. E aí você vai, então, poder propor e até executar esses projetos na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, né? Então, assim, em diferentes escalas,
como cidadão, você consegue fazer isso. Mas para você fazer isso, você precisa entender das políticas públicas. Você precisa começar a participar mais desse processo. Entender melhor como é que isso tudo funciona. E aí, então vamos lá para 4 características do que não é o Smart Citizen, né? Então, verifica aí se você está com alguma delas, porque se você tiver, para você se tornar um cidadão inteligente, você vai precisar trabalhar essas características. E a primeira questão que um cidadão que não é inteligente, você percebe nele, é justamente uma visão limitada. É aquela pessoa que acredita que só o que ela fala está correto, né? Que ela não está aberta ao diálogo, ela não tem paciência para ouvir a opinião do outro, né? Não está aberta ao debate. E aí aquela coisa do lado A e lado B que a gente vive hoje muito na nossa sociedade. Por que o Brasil ele está num processo de começar um processo de cidade inteligente? Porque a gente percebe na nossa população, a grande maioria da nossa população está com essa visão muito limitada de lado A e lado B, fica um brigando com o outro, um não consegue ver benefícios no discurso do outro. É como se só um lado tivesse certo, e isso não existe. A verdade, ela não é única, né? Sempre tem uma aversão, sempre tem o ponto de vista de quem fez e o ponto de vista de quem sofreu a ação, e nunca é a mesma coisa. Então, a gente precisa expandir a nossa mente, se abrir aí para poder ouvir os lados e aceitar que ambos os lados têm pontos positivos e ambos os lados têm pontos negativos. Então, a gente precisa ter essa clareza, né, de como é que a coisa funciona e expandir a nossa visão, expandir o nosso potencial de diálogo, o nosso potencial de debate, né, com um debate saudável, com um debate que não vai cair aí em processos de violência física, né, gente, que a gente enxerga aí muito hoje nesse processo aí que a gente está vivendo. Outra característica está relacionada com a questão do improviso. Um cidadão que não é inteligente, ele vive no improviso. Ele está sempre deixando para a última hora, está sempre procrastinando, está sempre delegando a sua responsabilidade. Está sempre esperando que alguém vai resolver o seu problema. Quando, na verdade, nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pela qualidade da nossa casa, nós somos responsáveis pela qualidade do nosso bairro, nós temos que cumprir aí também o nosso papel enquanto cidadão. E não dá para ficar delegando para o prefeito resolver o meu problema, delegando para o vereador resolver o meu problema. Tem uma parte desse bolo aí que cabe a mim enquanto cidadão fazer. E se eu não estou fazendo isso, vai dar problema, porque tem coisas que a prefeitura consegue fazer e é responsabilidade dela. Tem coisas que a Câmara de Vereadores que consegue fazer e é responsabilidade deles. Agora, tem coisas que é só você que pode fazer na sua vida, né? Enquanto cidadão, só você. Se você não tem essa postura, né, de participação, aí isso é um problema. E aí, se você está aí sempre protelando, sempre procrastinando, sempre delegando as responsabilidades para outros agentes, isso não é postura de um cidadão inteligente. Até porque isso vai levar, como você fica delegando e esperando que alguém vai resolver o problema para você, você vive numa situação que é aquela de que você está constantemente apagando incêndio na sua vida. Porque você sempre fica esperando alguém resolver. Como ninguém vai resolver, porque o problema é seu, é você que tem que resolver, aí fica para a última hora. E aí, quando você deixa para a última hora, você fica mais estressado para resolver o problema, você tem mais desperdício de recursos, porque quando você faz tudo na última hora, tudo é sempre mais caro. Você vai ter que pagar, você vai viver no senso da urgência, e o senso da urgência é tudo 3 vezes mais caro para poder fazer, né? E isso daí também, e 3 vezes mais caro, não necessariamente, gente, é dinheiro, tá? 3 vezes mais caro pode ser, inclusive, a questão de que se você não monitorou a gestão pública na sua cidade, se passou aí 4 anos com o prefeito e a Câmara de Vereadores, e você não foi nenhuma vez na Câmara de Vereadores, não sabe o que o prefeito fez, a conta chegou para você pagar. A educação não funciona, a saúde não funciona, a mobilidade da cidade está ruim, não tem saneamento, e a conta chegou para pagar. E esse é o processo da procrastinação. Você está sempre esperando, mas eu elegi, a função é dele. Mas aí, gente, você está delegando uma responsabilidade sua. Você votou naquela pessoa para ela poder te representar.
mas você tem que monitorar, você é como você é o patrão, né? A sociedade é o patrão, você tem que ficar ali fiscalizando se o seu funcionário está fazendo direito, se ele não está fazendo direito, você tem que ficar regulando, ensinando, porque nem todo mundo que assume um cargo sabe qual é a função dele, você precisa passar por um treinamento. E quando a sociedade ela assume esse papel, ela ajuda, né? E um outro critério também, uma outra característica daquele cidadão que não é inteligente, está relacionado com o medo do novo. Né? Aquele cidadão que chega numa proposta, que o prefeito faz uma proposta, a Câmara faz uma proposta, né? Ou você ir como funcionário ou como servidor público, e aí traz aquele discurso assim, mas sempre foi assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo desse jeito. Mas será que depois de tantos anos, com tanto avanço tecnológico, não tem um jeito mais eficiente de fazer o que você faz hoje? Será que não dá para você aproveitar esse processo e implantar isso aí na sua vida? Né? O receio, né, do uso de ferramentas digitais, ela só vai atrasar o seu processo individual de adentrar dentro de uma cidade inteligente. Quanto mais você ficar protelando, procrastinando, adiando esse processo, mais vai demorar para você e a sua cidade se tornar uma cidade inteligente. Então, você precisa enfrentar esse medo do novo, né? E aí, e essa coisa, gente, assim, é igual aprender a andar de bicicleta. Depois que você aprende, você nunca mais esquece, né? E uma coisa também que eu vejo muito, um posicionamento aqui nas redes sociais, é justamente um posicionamento inapropriado nas redes sociais, né? O Smart Citizen, ele tem uma clareza de como usar as redes sociais a seu favor, né? Para que ele consiga alcançar o seu objetivo. Você tem uma grande janela gratuita de marketing, que são as redes sociais. Se hoje você está desempregado, se você está com... ou você é pré-candidato, ou você é prefeito, tem um cargo hoje, ou você tem a sua empresa, né, presta serviço, ou é profissional autônomo, e não está usando a rede social porque está com medo, né, do novo, não sabe usar a ferramenta, ou está com um posicionamento inapropriado nas redes sociais, isso também vai fazer você pagar a conta. A conta vai chegar no seu bolso, porque você tem uma ferramenta mega poderosa para poder usar a seu favor, para alavancar os seus objetivos, e você não está sabendo usar ela, né? E aí, uma outra questão é, além de um posicionamento, uma comunicação falha. O Smart Citizen, ele tem clareza, né? Como a gente falou alguns minutos atrás, ele tem clareza de ações que ele precisa fazer para alcançar o objetivo dele. E como ele tem essa clareza, ele consegue se comunicar muito bem. As pessoas entendem o que ele quer falar, porque para ele é claro o processo pelo qual ele está passando. Se você não está sabendo se comunicar assertivamente, é porque justamente você não está com essa clareza de passos que você precisa dar. Você não está com essa clareza do que você precisa fazer na sua vida para alavancar o seu processo. O Smart Citizen, ele é um indivíduo muito proativo, ele não fica esperando as pessoas resolver o problema para ele, ele pega e faz. Tem que aprender, senta a bunda na cadeira e estuda e aprende a fazer. Não fica esperando alguém vir, pagar, oferecer um brinde, ganhar num concurso, não, ele corre atrás. Se você identifica que tem alguma coisa que está te impedindo de alavancar, você tem que correr atrás disso para poder resolver seu problema, né? E o outro ponto, que é um dos pontos mais importantes no processo do Smart Citizen e que é responsável pelo caos que a gente vive hoje no Brasil, é a questão de que 99% dos cidadãos no Brasil não entende de políticas públicas. Não entende quais são as regras do setor público. Não entende qual é o caminho que ele tem que fazer para poder cobrar dos vereadores, cobrar do prefeito, cobrar dos secretários. Ele não entende o que ele, enquanto cidadão, pode fazer para melhorar a qualidade de vida na cidade dele, seja ele enquanto cidadão, seja ele enquanto empresário, seja ele enquanto uma pessoa comum, porque qualquer pessoa pode criar um projeto e alavancar a sua cidade. Não precisa ter um cargo público para isso, né? E, normalmente, o que acontece? 99% das pessoas no Brasil acreditam que políticas públicas, para fazer política pública, você tem que ser prefeito ou tem que ser vereador. Você não tem que ser prefeito ou vereador para fazer política pública. Esse é o ponto, não tem, né? Existem meios, existem caminhos que você pode alavancar a sua cidade. Tipo assim, então se você é um líder, já fica aí pensando, será que eu entro na eleição? Eu sempre quis, mas nunca
tive coragem, não quero me envolver nesse processo, queria contribuir, mas não sei como. Tem como, gente. Existe um processo. Vai aprender políticas públicas que você vai entender e vai descobrir qual é o caminho, tá? E aí, basicamente, qual que é um outro grande problema? Além do cidadão brasileiro delegar para os gestores públicos a função de gerir e administrar a cidade, né? E não fazer esse monitoramento, o cidadão brasileiro está tão desacreditado da política no Brasil que o que ele faz? Ele anula, né? Tipo assim, já votei, já fiz meu papel, agora eu não faço mais nada. Aí fica 4 anos reclamando do líder, que o líder chegou lá e não fez o que tinha que fazer. E aí a conta chega, né, gente? A conta, nós estamos pagando essa conta e tem anos que a gente está pagando essa conta, tem séculos que a gente está pagando essa conta. Não é de 10 anos atrás, 15 anos atrás essa conta tem 500 anos que nós estamos pagando. Porque justamente a gente nunca, o brasileiro nunca assumiu para si a responsabilidade do seu papel de cidadão, que é de participar, que é de ajudar na definição das prioridades, que é de monitorar, de fiscalizar. E cada vez que você não monitora, não fiscaliza, fica muito mais fácil o processo de corrupção, porque não tem ninguém olhando, né? Não tem ninguém olhando, então as pessoas começam a fazer o que não pode ser feito. E aí a gente cai nesse problema que a gente vive aqui hoje no Brasil. E aí, ó, basicamente, então, eu quero falar para vocês agora o seguinte: por que ter cidadãos inteligentes acelera o processo de cidades inteligentes? E por que cidadãos inteligentes é a chave, é o segredo para se tornar o Brasil, a sua cidade, uma cidade inteligente? E aí, vou falar também sobre 4 pontos por que o Smart Citizen, por que o cidadão inteligente acelera a cidade inteligente. O primeiro ponto é a questão da cidadania ativa, né? O cidadão, quando ele tem aquelas 4 características, ele tem a visão sistêmica, ele entende, né, que é o que eu falei aqui, ele tem a visão sistêmica, ele tem essa visão do planejamento, ele sabe quais são os passos que ele tem que dar para alcançar o objetivo dele mais rápido. Ele conhece e ele tem esse espírito digital, ele usa das ferramentas, ele mobiliza a galera usando as redes sociais para alcançar o objetivo. E ele entende das regras, né, das políticas públicas, ele vai fazendo toda essa articulação, usando as mídias sociais, as redes sociais, dentro da legalidade, dentro da lei, para poder mobilizar o maior número de pessoas para alcançar o seu objetivo. Quando ele faz isso, ele promove 4 pontos, que é o quê? A cidadania ativa, debater, deliberar acerca de questões que são questões coletivas que estão relacionadas com a sua vida, né? A população, ela precisa participar mais do dia a dia da gestão. Você, Graça, mas a minha cidade, ela não tem isso. Eu vou trazer uns cases aqui para mostrar para vocês como que isso foi feito em alguns lugares, tá? Vou trazer aqui 2 cases, um de Londres e um da Estônia, explicando como que eles fizeram isso e conseguiram alavancar todo esse processo. Então, basicamente, a gente tem aí a questão da cidadania ativa, onde você vai deliberar e debater acerca do dia a dia, do que você quer que a prefeitura, que a Câmara de Vereadores priorize ali na sua cidade. E não é qualquer dia que você vai na Câmara, tem dia específico para fazer isso. E aí tem os momentos, né? Quando você entende das políticas públicas, você sabe quais são as datas estratégicas que você tem que ir participar da Câmara, tá? Participar das reuniões da Câmara. E aí, quando você faz isso, você começa a fazer, então, essa possibilidade da cidadania ativa, você começa a fortalecer a democracia, porque a democracia é isso, é a questão da ação, é a questão da participação, da corresponsabilidade e da interação entre esses diferentes agentes de políticas públicas. Então, é o cidadão interagindo com o gestor público, que interage com o setor privado, que interage com as universidades, e aí todos juntos vão organizando e vão fortalecendo esse meio de comunicação. Você cria uma comunidade, né, onde todo mundo traz ali as suas demandas, as suas necessidades, vota projetos, já participa desse processo. E você começa, então, quando você faz isso,
a gente começa a criar um novo paradigma, uma nova forma de ver e de fazer gestão pública no Brasil. E isso, gente, é exatamente o que essa galera que está aí ocupando cargos na nossa política brasileira não quer que aconteça. Por quê? Porque se isso acontecer, isso é o que vai quebrar essas estruturas de dominação historicamente perpetradas, historicamente fortalecidas pelo próprio Estado. Quem está no poder quer perpetuar no poder, porque eles têm essa coisa de que lá eles criaram um esquema de um jeito tal que eles conseguem fazer coisas que são absurdas para interesse individual. Quando você coloca, quando a população ela ocupa o seu lugar e ela participa desse processo, o que acontece é essa quebra, entendeu? Porque vocês começam a união do grupo, a população como um todo, alinhada no que ela quer, ela começa a criar uma pressão em cima da gestão pública, dos líderes. E em cima dessa liderança, em cima dessa pressão, é que os líderes começam, então, a fazer o que a população quer e não o que eles querem, a colocar os interesses do coletivo em prioridade, não os interesses individuais. Você vê aí, assim, é básico, você vê na Câmara dos Deputados, vai votar uma determinada lei. Quando a galera vai para a rua, essa galera fica ali, titubia, não vota, enrola. E aí a gente tem que ficar nessa pressão, tem que ficar observando o que eles estão fazendo, tem que ficar monitorando, porque infelizmente hoje, em diferentes níveis, a gente tem pessoas que estão ali interessadas unicamente em interesses individuais, e tem pessoas que estão ali que querem colocar o coletivo, mas não tem apoio, né? Todo mundo que está ali está num outro pensamento e a pessoa está ali sozinha tentando, remando contra a maré, né? E aí ela precisa encontrar esse apoio da população, para ela ver assim que tem gente ali que está apoiando ela, né? Então o ser humano ele é um ser social, ele precisa estar junto com pessoas que têm o mesmo propósito para conseguir chegar para ter ânimo de continuar essa caminhada, porque não é uma caminhada fácil para ninguém. Então a gente precisa disso. E quando a gente quebra essa estrutura, a gente consegue, então, a gente tem como um impacto nesse processo de criação de smart citizens, a gente tem nesse processo justamente o que eu falo nas minhas lives, que é o efeito 50% mais um. O que é o efeito 50% mais um? Quando a gente tiver 50% mais um de cidadãos que entendem de políticas públicas, que entendem de ferramentas digitais, né? Tem um espírito digital inovador, que entende de planejamento estratégico, né? E que está envolvido nesse processo de participação, naturalmente, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão começar a se colocar como opções. Uma das grandes reclamações que eu vejo hoje, que eu recebo hoje, é justamente aquela assim, Grazi, não tem opção, a minha cidade não tem opção. Os candidatos é sempre os mesmos candidatos, é sempre as mesmas pessoas. A gente quer pessoas diferentes, não tem. Não tem porque não tem, gente. Tem que formar essa galera. A gente precisa começar a formar esse smart citizen. Ele precisa entender, o cidadão comum precisa entender de gestão pública, entender dessas regras. E aí a gente vai começar, então, a melhorar a qualidade desses líderes. A gente vai começar a ter mais opções para a gente poder escolher realmente líderes inteligentes que estarão mais preparados para representar a população. Esse é o processo que a gente precisa passar no Brasil em 100% dos nossos municípios. A gente precisa começar a formar esses cidadãos, a gente precisa começar a estruturar esse grupo de cidadãos que querem realmente ver a qualidade das suas cidades e criar um grupo forte aí para poder fazer isso junto, porque a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, a gente tem que fazer isso junto, né? E aqui, ó, eu quero trazer o estudo de caso para vocês. Um estudo de caso é o caso que aconteceu em Londres, né? O que aconteceu? A comunidade, ela se organizou em Londres. Londres é tida como a cidade mais inteligente do mundo, tá? Você pega em vários rankings internacionais, Londres aparece por diferentes aspectos, ela sempre tá lá. E o que Londres tem, né, que faz com que a cidade seja desse jeito? Os londrinos, a forma de pensar dos londrinos é assim, todos eles têm esse espírito digital, todos eles entendem de planejamento estratégico, todos eles entendem de políticas públicas, todos eles têm essa clareza, né, do que eles querem para a cidade deles. E eles se organizam para conseguir isso. Então, tanto se organizam que a prefeitura chegou a criar um aplicativo chamado de Talk Londres,
um aplicativo onde o cidadão ele consegue participar diariamente do processo de fiscalização da prefeitura. E aí tudo que é feito na prefeitura, de uma forma muito simples, muito didática, numa linguagem muito tranquila, eles conseguem acompanhar, votar projetos, priorizar ações ali dentro, né? Então, e uma das coisas que isso acontece, né? A prefeitura faz pesquisa, traz pontos para discussão, chama a população para ajudar a definir as políticas e os planos da prefeitura, né? Então, quando vai definir lá o que é a LOA, a LDO e o PPA, a população ela ajuda na elaboração desses planos. Isso aí não é uma coisa que é fechada só para o prefeito e para a Câmara de Vereadores. A população ela colabora na elaboração disso, né? E a gente vai. E uma das coisas, né, que um dos resultados disso é o aumento do engajamento da população. Ai, Grazi, mas aí a minha prefeitura não tem esse aplicativo, né? Gente, existe um monte de possibilidades de você fazer isso. Você pode fazer isso numa comunidade no Facebook, né? E começar a organizar todo mundo ali para poder se estruturar e trabalhar em conjunto para poder alcançar os objetivos da sua prefeitura. Você não precisa ter um aplicativo, tem outros meios gratuitos que você consegue fazer isso, estruturar isso na sua cidade, enquanto cidadão. Um outro ponto que favoreceu muito esse processo do cidadão inteligente, da participação do cidadão em Tallinn, na Estônia, né? Eu tive em Tallinn esse ano, em janeiro, antes da pandemia, eu tive lá. E uma das coisas que aconteceu lá, que eles criaram, né, enquanto política pública, foi uma identidade digital. E aí essa identidade digital, ela integrou todos os documentos, e hoje esse cartão de identificação, ele oferece assinatura eletrônica, né? Então o cidadão, quando ele usa aquele cartão digital, ele consegue acessar mais de 5.000 serviços que hoje estão em ambiente digital, do setor público e do setor privado, né? Então, com o mesmo identificador, você acessa a questão de saneamento, água, luz, esgoto, educação, a nota do seu filho na escola, a questão de multa de trânsito, a sua questão de previdência social, tudo você acompanha por esse único documento, né? Eles integraram tudo. E isso é o tipo de projeto que é totalmente possível de você fazer e não precisa 4 anos para fazer isso. Dentro de um mandato, você começa a iniciar, você consegue começar e fechar isso, né? E esse processo de integração dos documentos digitais, integração de todos os serviços, gerou uma economia de recurso no caso, eu estou falando da Estônia, que é um país, né? E eles fizeram isso para todos os estados e para todas as cidades do país inteiro. Eles conseguiram fazer isso. E isso gerou uma economia de mais de 2% do PIB, né, gente? Então, assim, quando você melhora a eficiência da gestão pública, você consegue fazer isso. Ai, Grazi, mas eu não consigo fazer isso. Mas você, como cidadão, consegue ir na Câmara de Vereadores e pedir isso como proposta, entendeu? Você pode exigir dele. Se você é candidato, está assistindo essa live, você pode colocar isso como uma proposta da sua campanha. E aí, quando você tem cidadão e líderes falando a mesma coisa, quando o cidadão está pedindo a identidade digital e o candidato está propondo a identidade digital, você vai conseguir fazer essa integração muito mais rápido, não tem conflito, vocês têm que ter essa visão estratégica, gente, vocês têm que começar a falar a mesma língua, né? Então, basicamente, é isso assim que a gente precisa ter essa visão. E aí, aqui, ó, por que você tem que começar a sua caminhada para o Smart Citizen agora, né? Por que você tem que começar agora? Quais são as dificuldades que você tem? Primeiro, você não tem dificuldade nenhuma, eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque existe leis no Brasil que fala que todos os dados eles têm que ser abertos, tá? Tem a lei dos dados abertos, tem a lei da transparência e todos os documentos, plano diretor, PPA, LOA, LDO, tudo que o município faz é gratuito e tem que estar aberto, tem que estar disponibilizado no site. Se não está disponibilizado no site, agora você tem que ir na Câmara e cobrar. Cadê a documentação que tem que estar no site? Eu quero monitorar, eu quero acompanhar, eu quero saber o que vocês estão fazendo. Pega essa documentação, estuda ela, tá? Ah, não está no site, eles não querem me dar. Gente,
É muito fácil conseguir essa documentação. Você vai na Câmara, eles provavelmente têm, se eles não têm isso digitalizado, eles têm isso em papel. Vai lá e pega uma cópia, tá? Mas isso, por lei, em 100% dos municípios brasileiros, isso tem que estar disponibilizado no site, tá? Ou no site da Câmara, ou no site da Prefeitura, ou no portal de transparência. Toda essa documentação, ela tem que estar acessível para o cidadão. Você, como cidadão, tem direito, a Constituição brasileira te dá o direito de ter acesso a esses dados. Uma outra questão é a questão da cidadania ativa. Ninguém pode te impedir de participar das reuniões da Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, ela é chamada a Casa do Povo. Ela é a Casa do Povo porque ela é aberta ao povo. Você tem que participar das reuniões da Câmara. Todas as reuniões da Câmara? Não. As estratégicas. As estratégicas você tem que estar lá, participando, monitorando se os vereadores eles estão cumprindo o que a lei faz. E como é que você vai saber se os vereadores estão cumprindo o que ele faz? Se você souber o que a lei está falando para ser feito, né? Então, por isso você precisa entender de políticas públicas. E a outra questão é ter a compreensão de que quando você não participa, quando você abdica, abre mão de participar das políticas públicas na sua cidade, você está contribuindo para o fortalecimento de um sistema de corrupção na sua cidade. Esse é o efeito, né? Então, você está contribuindo para isso. Acaba que quando a gente não... Como é que fala? Quando a gente não participa, né? Quando a gente não traz a nossa voz, o que acontece é justamente você deixar com que outros decidam por você o que tem que ser feito. E aí, basicamente, não necessariamente essas pessoas vão decidir o que é o bom para a sociedade. Elas podem decidir o que é bom para os seus interesses individuais. Por isso, a gente precisa estar ali, enquanto cidadão, acompanhando tudo isso, né? E quando você faz essa jornada, quando você faz essa caminhada, o que acontece, o resultado disso é justamente de ter líderes inteligentes que vai promover cidades inteligentes. E o líder inteligente não necessariamente está no cargo de gestão. O líder inteligente pode ser o cidadão inteligente que entende dessas regras e vai ficar acompanhando se aquilo que foi definido em audiência pública, se aquilo que foi definido em lei está sendo cumprido, né? E, Grazi, mas aí eu tenho que ficar lá sempre acompanhando todo dia. Não, existem estratégias para isso, né? E aí a gente vai conversar sobre isso aqui ao longo dessa semana, tá? E aí, o que eu preciso mostrar para você? Essa jornada de se tornar um líder inteligente, de se tornar um cidadão inteligente, ela não é uma jornada imediata, né? Ela é uma jornada que ela começa com você e ela precisa ser perpetuada também para outras pessoas. Mas aí qual que é o segredo para a gente começar a fazer isso ganhar escala rapidamente? É você que está assistindo aqui essa live convidar um amigo seu, uma pessoa que faz sentido tudo isso que eu estou falando, manda essa live para essa pessoa e faz um compromisso com ela. Existem 3 níveis de compromisso que quando você faz, você consegue aumentar mais os seus resultados. Que é o quê? Quando você só entende que aquilo é importante, a chance disso virar realidade na sua vida é 5%. Quando você faz um planejamento para aquilo virar realidade na sua vida, define tarefas, define prazos, né? Define ali o passo a passo do que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo, você tem ali em torno de 25% a 30% de chance disso se tornar realidade na sua vida, disso ser concreto, disso sair do papel. Agora, quando você coloca data e faz um compromisso público sobre alcançar o seu objetivo, aí aqui eu estou falando de um objetivo que seria o objetivo de se tornar um cidadão inteligente, quando você coloca aqui no máximo 4 meses, eu vou me tornar esse cidadão inteligente, e aí você faz um compromisso público e você define data para isso e estabelece um compromisso com alguém, para alguém te cobrar isso, é 95% de chance de você conseguir alcançar esse objetivo. E aí, se você
está interessado, se você quer entender mais em como promover as cidades inteligentes, você precisa ficar atento a um outro ponto, que é o quê? Há uma fala que o Jim Rohn fala que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E se você... Então, para e pensa, qual é a média, né? Qual é a média de comportamento das pessoas com as quais você mais convive? São pessoas que realmente estão comprometidas em fazer da sua cidade uma cidade inteligente? Ou são pessoas que estão vendendo seu voto, pessoas que não estão participando, pessoas que só estão numa posição de reclamar, né? Se você está no meio de um ambiente onde todo mundo está só reclamando da situação e ninguém está assumindo a parte que te cabe nesse processo para melhorar o problema que nós estamos vivendo hoje, nada vai mudar na sua vida. Vai entrar gestão, vai sair gestão e nada vai mudar na sua vida. Você precisa assumir esse controle da sua vida e tomar a parte que te cabe nesse processo. E a parte que te cabe nesse processo é justamente monitorar e fiscalizar os nossos líderes. Porque porque hoje, né, são aí 11h42 da manhã, no momento que essa live está sendo transmitida aqui ao vivo, os 99% dos nossos líderes, eles têm visões limitadas da compreensão. A grande parte dos nossos vereadores hoje, eles não entendem do processo, eles não entendem nem qual é o papel do vereador, né? Não entende da gestão pública. A gente precisa melhorar a qualidade do nível da nossa classe política como um todo. E aí é nesse sentido que eu venho aqui dando a minha contribuição, já que eu entendo disso, né? Eu entendo da gestão pública, eu atuo com isso, participo e etc. O que eu posso fazer para poder contribuir? Criei um canal no YouTube, criei uma página no Facebook e estou aqui compartilhando conteúdo com vocês. Eu estou fazendo a minha parte para isso poder se disseminar. Você precisa fazer a sua. Então, qual é o convite que eu faço aqui para você? Eu faço um convite para você convidar um amigo, uma pessoa da sua rede de apoio, alguém do seu partido político, alguém para acompanhar com você essa série de 10 vídeos que a gente vai fazer sobre atalhos e desafios para cidades inteligentes. Tem um post no meu Instagram, vou deixar aqui como tarefa, entra lá no post do Instagram, marca uma pessoa para poder assistir essa live e acompanhar esse link. Faz o convite público para ela. Te convido aqui a colocar em prática as três estratégias. Entenda, uma vez que você entendeu que isso é importante e que tem uma parte nesse processo que cabe a você enquanto cidadão, coloque no post aqui no Instagram o seu compromisso público de que você vai estar comprometido em assistir essas 10 lives da Semana Alice da Cidade Inteligente. E marca uma pessoa no comentário para poder acompanhar junto com você esse processo. Por que você vai precisar de ter uma pessoa, gente? Porque eu vou começar a falar um monte de coisa aqui. E a cabeça de vocês vão explodir na hora que eu começar a falar sobre cidades inteligentes. E você vai precisar ter alguém para poder comunicar, para poder trocar ideias, para poder trocar insights e ver como que você pode aplicar isso na sua cidade. Então, marca uma pessoa aqui no comentário, manda o link para ela da live no Instagram, ou do que vai estar aqui no IGTV, ou que vai estar lá no YouTube, ou que vai estar na página do Facebook. E, tarefa última, entra no meu canal do Telegram, porque no meu canal do Telegram vai ter insights extras e esse e-book que está aqui é um dos e-books que vai ser disponibilizado ao longo dessa semana no canal do Telegram. Então, vamos bater uma meta, vamos colocar aqui 40 comentários aqui no post do Instagram para que você possa ganhar esse e-book. Eu vou liberar ele quando a gente atingir 40 marcações de pessoas aqui no meu Instagram para assistir essas lives. Eu quero que você coloque lá, eu estou comprometido, eu vou virar um Smart Citizen e fulano vai me ajudar. Chama fulano, chama seu amigo, chama seu parceiro, chama alguém do seu partido para te ajudar nesse processo. Quando você tem alguém para poder te ajudar nessa caminhada, a caminhada fica muito mais fácil. E aqui, ó, tá as minhas redes sociais. Se você ainda não conhece, eu tenho uma página no Facebook, que é onde está rolando essa transmissão ao vivo aqui no Facebook, que é a Grazi Smart City.
Tem o meu canal no Instagram, que é a Grazi Smart City. Tem meu canal no YouTube, que é Grazi Carvalho. E tem o canal no Telegram, que é o @Cidades Inteligentes. Então, se você não está nessas mídias, entra lá, assina o canal, compartilha, marca alguém nos comentários e entra no canal do Telegram, porque eu vou compartilhar todos os links de todas as lives e todo o material extra vai ser compartilhado lá no canal do Telegram. Então, eu espero vocês para começar a jornada comigo. Marca as pessoas aí para poder te ajudar nessa caminhada e a gente vai se falando. Aqui tá os meus contatos, entra no meu site, entra aí, manda Se você, eu tenho uma lista de transmissão também no WhatsApp, entra no WhatsApp Business, o link do WhatsApp tá lá na página do Facebook, manda uma mensagem falando, Grazi, adiciona meu número na sua lista de transmissão, que eu vou compartilhar alguns conteúdos pelo WhatsApp com vocês também, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês terem acompanhado. Pessoal, eu vou fazer também um convite aqui, ó. Se você teve um grande insight nessa live, tira um print nessa tela, me marca que eu vou repostar aqui no meu Instagram. Fala para mim qual foi o maior insight que você teve aqui nessa live sobre o que é o Smart Citizen. Eu espero vocês amanhã às 10h57 para nossa live e às 8h da manhã a gente tem live com o Prefeito Rodrigo sobre cidades inteligentes também. Então, espero vocês. Amanhã tem 2 lives na parte da manhã, 7h59 e 10h57. Muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui e a gente se vê amanhã e no canal do Telegram. Até mais.